de Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para me ajudar. Meu nome é Gabriele Martins, eu tenho 27 anos e sou estudante de jornalismo. Eu me chamo Maria Eduarda Neves, tenho 24 anos e sou do curso de Psicologia UEPB. Bom, meu nome é Brena, tenho 21 anos e eu curso Psicologia no segundo período, na UEPB. Meu nome é Jordane, eu tenho 18 anos, faço curso de Psicologia na UEPB, primeiro período. Já, mas acho que foi mais aquela coisa velada, sabe? Um ponto que é muito pesado assim pra mim é a questão de você entrar numa loja, ser seguida. Isso acontece com certa frequência. Já aconteceu também de insinuarem que eu não tinha dinheiro pra pagar o item que eu tava indo comprar. E acho que a coisa que mais pega mesmo é comentários sobre o meu cabelo. Então, eu sinto isso em si. Sim, na verdade, quando você é uma pessoa preta no Brasil, a sua vivência ela é pautada em microagressões que são racismo. Mas eu acredito que a experiência de racismo que mais me impactou assim na minha vida foi na escola, que durante alguns anos eu sofri bullying, no ensino médio, também no ensino fundamental, por alguns colegas de sala, justamente por usar dread, tranças, e justamente por conta da minha cor. Sim, inclusive em um âmbito onde a gente preza pelo acolhimento, né, e a humanização, que é na igreja. Inclusive, foi um dia desse, não faz muito tempo não. A igreja estava cheia e tinha um local, tinha uma senhora e uma jovem. E aí eu perguntei, né, se tinha como eu entrar ali e sentar ali, né? E a moça disse, não tem, porque tem gente sentada aqui. Mas não tinha ninguém, né? Então, tudo bem, fiquei ali ao lado, porque qualquer oportunidade eu entrava e sentava. Mas aí aconteceu que, depois de um tempo, né, foi enchendo mais, e tinha um local lá. Aí a menina, acredito que era neta dela, perguntou, ei, você quer sentar? Aí ela olhou assim pra ela e disse, não era pra essa preta, não. Não era pra essa preta, não. Aí eu fiquei assim e apenas ignorei, né? Foi isso. Já. Eu acho que em parte traz um processo psíquico de sofrimento em muitos momentos, porque muitas vezes o indivíduo ele não tem culpa do que aconteceu e foi exatamente essa situação, porque na realidade não foi algo que eu tive uma culpa, mas por causa de uma cultura assim de preconceitos que as pessoas vão trazendo com os tempos, até a partir de comentários que são muitas vezes simples, colocados como cotidiano na nossa sociedade, mas que trazem uma carga racista muito grande. E a minha experiência foi de chegar a ter medo de, por exemplo, me aproximar de pessoas, porque eu achava que elas também pensavam da mesma forma. No sentido de que, tipo, elas podiam achar que eu ia a qualquer momento roubá-las, sendo que isso não iria acontecer, porque eu nunca fiz nada parecido. Ou que, por exemplo, ou elas tinham medo de me tocar ou de eu me aproximar delas. Então, trouxe um certo sofrimento para mim, porque eu não me sentia à vontade de me aproximar de pessoas, sejam elas que tinham um certo vínculo comigo ou não. Então, diante de todo esse cenário de racismo, eu sinto que eu preciso ser mais forte. Assim, eu não posso mostrar vulnerabilidade. Então é uma coisa que me pega muito, porque eu sou uma pessoa, né? E é normal, é natural eu me sentir vulnerável, eu me sentir triste, eu me sentir fragilizada, independente de algumas situações, né? E aí eu acho que essa é a pior carga que tem, a de eu ter que ser forte o tempo inteiro e ter que lidar com coisas que naturalmente deveriam me abalar e eu não poder me abalar. Então, desde criança foi uma cobrança muito excessiva por perfeição, uma cobrança por força, uma cobrança por independência, uma cobrança por coisas que talvez se eu fosse de outra raça, talvez não existisse sobre mim. Eu acredito que por ter sofrido quando eu era pré-adolescente e passando por essa transição de virar adolescente, impactou muito na construção da minha autoimagem e também do meu autoconhecimento enquanto pessoa preta. E por nunca se sentir boa o suficiente para o outro, então acho que impactou muito a minha autoestima e também a forma como eu me via. Eu me via de uma forma muito deturpada,
que não condizia com a realidade. Bom, hoje em dia, por eu ter um pouco mais de maturidade, eu já sei lidar com essas situações. Mas quando eu era mais nova, que já aconteceu inúmeras vezes, em lojas, em locais, nas escolas mesmo, né, que a gente, enfim, vive muito isso, já me impactou de forma muito negativa. Né? Uma delas é, por exemplo, o meu cabelo, né? Quando a gente é mais novo e você não é bem visto, bem aceito, a primeira oportunidade que você tem quando você é uma pessoa negra de cabelo cacheado é querer alisar o cabelo, né? Então, eu já tive essa experiência de ter o cabelo liso para poder me encaixar naquele âmbito social, mas depois da maturidade, depois que eu entendi que eu não precisava disso, vou ter as minhas raízes. E me impactou de diversas formas, principalmente na forma como eu me via. Eu me via como uma pessoa diferente. E, inclusive, isso é algo que muitas vezes afeta não só as pessoas que passam por problemas no racismo, que sofrem racismo, mas pessoas que passam por problemas de, por exemplo, preconceitos com pessoas com deficiência ou pessoas que possuem algum transtorno. São casos semelhantes porque acontece uma cultura há muito tempo de preconceito, mas que são situações diferentes ao mesmo tempo, porque cada um tem sua particularidade. Mas isso me impactou porque eu me via de uma forma diferente. Eu me via como se fosse excluído de uma sociedade e eu não fazia parte daquilo. Porque eu via muitas pessoas sendo incluídas em determinadas coisas e eu tinha esse medo. E as outras pessoas eu via que não trazia dessa forma. Até que eu cheguei a fazer terapia por alguns motivos e que eu até coloquei em pauta isso também. Porque isso é algo que faz parte do meu psicológico em determinados momentos que me fazem pensar diferente ou me trazem um certo tipo de sofrimento. Sim, com certeza, porque a gente entende que ninguém nasce racista. E isso é uma coisa que deveria ser trabalhada tanto na família, quanto em escola, quanto em outros ambientes, porque se é uma coisa que se molda, a pessoa vai aprendendo do outro, é uma coisa que pode se desaprender e pode ser deixar de existir, né, um dia, porque as pessoas não praticam mais isso. Então acredito sim que a educação é a chave para essa situação. Nossa, com certeza. Eu acredito que essa educação em torno do racismo e também da diversidade do Brasil, ela deveria ser voltada para as pessoas que são responsáveis por isso, que é a população branca. Eu acredito que precisa haver uma conscientização e uma educação, mas essa educação não tem que partir da gente, enquanto pessoas pretas. A gente não tem ali o intuito de ensinar ninguém. Vocês precisam tomar essa consciência e aprender. E eu acredito que também a lidar com as questões sociais e raciais do nosso país. Sim, com certeza, né? É bem notável que nós já temos dado passos muito grandes adiante, mas nós também vemos o quão é necessário ainda ter essa conscientização das pessoas. E acredito eu que a base deve vir de casa e também da escola, no âmbito escolar, que onde os jovens mais sofrem preconceitos relacionados à cor, né? Relacionados à nossa etnia. Então é muito importante que as escolas elas possam trazer essa questão muito em pauta, né? Porque eu acredito que a educação transforma tudo. Então é nas escolas, no básico do básico e em casa também, né? Que nós devemos tentar mudar essa perspectiva. Com certeza, não só em questão ao racismo, mas em questões a outros problemas que envolvem preconceito, como eu falei anteriormente, né? Questões de, por exemplo, ações afirmativas são muito importantes, eu vejo nessa concepção, porque é algo que é muito descriminalizado, muitas vezes. A questão de que as pessoas só em olharem para alguém por terem determinados aspectos, sejam eles fenótipos ou sejam eles características físicas ou até mesmo características mentais também, são alvos de preconceito e são excluídas de certa forma. Então as pessoas muitas vezes não têm oportunidade a participarem de um estudo, a participarem de uma pesquisa ou participarem até mesmo de locais que são até mais simples, como locais de casa, de família. Às vezes eles são excluídos na própria família por causa disso. Então eu acho que torna uma coisa muito importante a gente colocar em pauta esses assuntos e não esquecer deles ou fingir que eles não acontecem, omitir eles na sociedade. Eu acho que isso não deve acontecer, porque isso só seria se tornar conivente com as coisas que acontecem, com o preconceito que acontece com o tempo, porque sempre vai permanecer. E se a gente não se posicionar de alguma forma, sempre vai continuar com a mesma situação se repetindo eternamente. É como uma história, como uma frase que diz que quando a gente pega o passado e meio que oculta ele, a gente tem a tendência de repetir ele. Então,
essa cultura assim de preconceito ao racismo, no caso a questões de pessoas negras ou pessoas, enfim, com algumas características, não é de hoje, é de muito tempo atrás. E na realidade muitas pessoas continuaram omissas com o passar do tempo e não se posicionaram. Então permitiu que isso se perpetuasse com o tempo. Então, eu acho que para não cair nesse clichê de que todos somos iguais, que nós não somos, eu acho que é uma tremenda idiotice, uma babaquice sem fim, porque a gente entende que as pessoas são sim diferentes, mas que essas diferenças não representam nada, assim, tipo, sabe? E então, meu recado para pessoas que são é basicamente parem, melhorem, porque é uma coisa que impacta muito na vida das crianças pretas quando elas vão crescendo e pesa até a fase adulta. Pesa no mercado de trabalho, pesa na escolha de um relacionamento, pesa na própria segurança, na autoafirmação da pessoa. Então, é uma coisa com a qual a gente poderia não viver. Não precisava disso para aprender nada, a gente não precisa de trauma, né? Vocês sabem melhor do que eu. Mas, basicamente isso. E para as pessoas que sofrem, eu queria muito que elas não ligassem, porque isso é uma coisa que não deveria afetar, porque é uma porcaria e que não tem nenhum fundo de verdade naquilo. Mas eu entendo quem sofre e quem sente, porque é muito pesado. Acho que é basicamente isso. Olha, eu acredito que para quem sofreu, eu acho que é um processo muito subjetivo e que uma coisa que eu recomendo é a terapia. Eu acho que isso molda muito quem a gente é e principalmente a forma que a gente tem a nossa percepção do outro, tanto nossa, ela é muito modificada a partir do momento que a gente sofre essas microagressões. Então, para quem sofre ou já passou por alguma situação de racismo, eu recomendo primeiramente a terapia para poder lidar com essas questões. E para aquela pessoa, enquanto pessoa não preta, eu acredito que é educação. Você pesquisar, você ir atrás e saber como se portar e como ser aliado a essa luta antirracista. Então, para as pessoas que sofreram, eu digo que sinto muito, né, por você ter passado por esse constrangimento. E para as pessoas que supostamente são preconceituosas, porque as pessoas preconceituosas não se dizem preconceituosas, né? Eu também sinto muito por você pensar dessa forma, por você ser assim, e que você possa, a partir de hoje, ver esse documentário. Eu acredito que vão ter mais declarações, né? Que você possa ver esse documentário e entender que você, como pessoa branca, ou você como pessoa parda, não sei, ou até você como pessoa negra, não é maior ou inferior a ninguém. Todos nós somos iguais. Para as pessoas que sofreram racismo, eu diria que a culpa não é delas. Elas não têm culpa de absolutamente nada. E o jeito que elas nasceram, seja lá características físicas ou não, principalmente no caso do racismo, que as características físicas, né, não é uma coisa ruim. A pele, que a gente chama de nossa cor, nossa raça, não é algo negativo. E de forma alguma, independente da cor, você se torna uma pessoa pior ou inferior a alguém por causa disso. Então, uma mensagem que eu poderia dizer é que a gente muitas vezes tem que se manter forte dentro dessas situações, porque a gente vai precisar lutar contra. Eu sei que é muito doloroso em muitos momentos, mas a gente precisa se posicionar a ponto de não permitir que isso aconteça novamente, embora que não seja algo que seja nossa culpa, que seja da culpa, de certa forma, de outra pessoa, né? De outra pessoa que faz isso. Mas a gente tem que se posicionar a ponto de querer buscar impedir que isso aconteça não só com a gente, mas com outras pessoas também, que são mais vulneráveis. Então, eu acredito que unir uma população assim em prol a isso, seja participante de uma raça ou de uma cor ou de uma pele que seja mais escura ou não, a gente precisa se posicionar contra esse tipo de coisas. As pessoas que praticam racismo, a coisa que eu tenho a dizer é melhorem, porque de fato isso não é algo humano. Eu não acho que tratar uma pessoa diferente por conta de uma pele, por conta de uma característica física ou uma característica mental, vai fazer você ser superior. Então eu acho que na realidade isso faz a pessoa se tornar inferior, porque realizar racismo, preconceito de uma forma geral, não traz não vai trazer satisfação para ninguém. Eu acho que de certa forma é uma forma de suprir o vazio que tem dentro da pessoa que pratica esses preconceitos. E aí elas descontam em outras pessoas. Então, isso não é algo interessante de se fazer, de certa forma. Isso é nítido, que não é algo interessante e não deve ser feito, porque ninguém merece passar por isso. E se fosse um familiar, certamente dessa pessoa, ou até mesmo ela não gostaria que fosse feito.
E ver as pessoas como iguais, no sentido de que cada pessoa, embora tenha suas diferenças, todas são iguais e são pessoas, e humanizar cada uma delas é o essencial. E não colocar assim como se as pessoas fossem culpadas, ou como se as pessoas fossem diferentes no sentido errado, né? Ou que elas fossem defeituosas por nascer com determinada característica que por muito tempo não era presente na sociedade. No caso que tem a cultura brasileira, né? Que é a questão da cultura escravocrata, por conta do que acontecia com as pessoas negras, mas isso não significa que os negros eles são inferiores. Então é um pensamento muito arcaico essa situação da gente achar que quem pratica racismo tá certo, alguma coisa do tipo, porque eles não estão, na realidade. E quem pratica racismo tem um pensamento mais arcaico ainda, porque acha que outras pessoas que só por terem uma característica diferente, entre aspas, é inferior. Então, é isso. Vou pedir Santa Clara para